Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Custo-benefício de determinadas despesas e ver vale a pena fazer assim, vale a pena fazer assado. A gente sabe que tem despesa duplicada, né, que tenta atingir dois. Então, assim, eu acho que quando você olha, porque você tem um processo orçamentário, né, onde determinado Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Rosana Hessel. Olá. E hoje nós vamos conversar com Tony Volpon. Ele é ex-diretor do Banco Central e hoje é professor da Georgetown University nos Estados Unidos. Ele mora em Washington, mas está de passagem aqui em Brasília. Tony, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tony, eu queria começar, evidentemente, falando de um assunto que está na ordem do dia, que é em relação a essa questão fiscal, né? Acho que para a gente começar a nossa conversa da conjuntura econômica, existe, mais uma vez, essa semana, houve um embate entre o governo federal, o ministro, na figura do ministro Haddad, e o Congresso em relação à desoneração, né? O governo pretendia ter uma oneração em relação aos municípios e, por meio de uma medida provisória, o presidente do Senado discorda dessa medida e diz que isso tem que ser tratado por meio de um projeto de lei e, naturalmente, se formou mais um embate aí entre executivo e legislativo. Isso do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico tem uma questão que está aí, né, que é o problema fiscal. Eu queria saber de você qual é a sua visão em relação ao problema fiscal que está colocado no governo Lula. Bom, a gente teve uma mudança de paradigma, né, com a mudança do governo, que eu até achei, de uma certa maneira, vamos dizer, condizente com o que seria a natureza do governo de esquerda, né? Então é um governo que chega querendo repor e aumentar níveis de gastos, né? Eles têm uma visão que o gasto público é bastante útil, né? É investimento, né? É investimento, né? Tudo é investimento. Acho que isso é um problema, né? Você tem que diferenciar o que é investimento do que é gasto. De qualquer maneira, né? De novo, né? É uma democracia, esse tipo de visão de mundo ganhou a eleição, né? Por uma margem estreita, mas ganhou a eleição. E é verdade também que você teve, né, no final da gestão Bolsonaro, propositalmente, né, conversando com o Paulo Guedes na época, você via que isso era proposital, né, de você realmente encolher, né, na marra alguns tipos de gastos, né, que em tese você poderia ter carregado isso para frente, né, se você tivesse, eu acho. Apesar que eu acho que até com a vitória do Bolsonaro eu teria tido alguma recomposição. Seria necessário, né? Isso dito não seria, obviamente, na proporção que acabou chegando com a PEC da transição. E, pelo outro lado, essa ideia que você conseguiria, né, resolver essa questão ou totalmente ou parcialmente via aumento de arrecadação. Na época, eu acho que muitas pessoas no mercado realmente duvidavam da capacidade do governo aumentar a arrecadação. A boa notícia tem sido que eles têm aumentado a arrecadação, que eles passaram muita coisa. Né? Eu acho que tiveram, o Haddad, eu acho que teve muito mais sucesso, né, na capacidade política, apesar, você notou que ele perde uma, né, tem o PERSE também, né, tem coisas que, obviamente, tem enfrentado a resistência, mas olhando globalmente, ele tem conseguido aumentar a arrecadação, teve alguma sorte em função de um ciclo econômico que está vindo mais forte, né, do que esperado, então também tem um componente cíclico. Ele conseguiu algumas receitas que parecem ser temporárias, então tem uma certa discussão do mercado, olhando para frente, né, qual é o nível de aumento de arrecadação necessário para ele começar a atingir essas metas. O mercado, mais uma vez, duvida da capacidade deles atingirem esse aumento de arrecadação. Eu acho que, obviamente, né, dentro das limitações políticas, na margem, né, fica mais difícil você aumentar a arrecadação, né, dado que ele já teve esse sucesso. Né? Algumas contas, o pessoal que faz contas, teve um evento recente em São Paulo, lá no IBRE, do Manuel Pires e o Braulio. E o Braulio apresentou, o Braulio Borges, né, que é LCA do IBRE também, ele fez um cálculo falando, olha, eu acho que para atingir as metas fiscais teria que aumentar a arrecadação mais ou menos 1,5% do PIB. Acho complicado fazer esse 1,5% adicional, né?
Isso para Então vai equilibrar ter... as contas, no caso, né? Não, para chegar no Chegar na déficit meta. zero. Déficit zero. Exatamente. Que eu acho assim, né? Tem gente, de novo, né? Tem várias maneiras de fazer esse cálculo. O cálculo dele, eu acho que ele faz. Ele é um cara. Acho que eles fazem um cálculo. Eu não tenho esse cálculo pessoalmente, não fiz. Né, e outros agentes de mercado têm cálculos diferentes, um pouco maior, um pouco menor. Enfim, mas obviamente ele conseguiu mais do que o esperado, mas não está conseguindo o suficiente para fechar a meta de primário, que seria zero nesse ano, né, caminhando para um superávit de 1%. De 1%. Tem uma Né, margem no final do aí mandato. nessa meta, né? Tem o 0,25. Tem o 0,25, né? Para mais ou para menos. 28,7 bilhões. Mas, essa por margenzinha enquanto, meio... eram 9 bilhões de déficit, que é o que está no relatório anual bimestral, desculpe, de receitas de avaliação de receitas e despesas, mas que pode piorar por conta não só também dessa questão da desoneração dos municípios, né, que vai aumentar, segundo o Haddad, 10 bilhões a despesa, né, o gasto, e também existem outras receitas que eles estão contando que podem não se concretizar, né? Não, sim. A questão é, o que eles fazem com isso? Eles podem assentar um déficit maior, alongar a chegada a uma posição de equilíbrio, eventual superávit, meio que lidar com isso, né? Pode-se até argumentar, olhando como está o precificado no mercado hoje, olhando para a curva de juros, que isso, de uma certa maneira, já está precificado, né? A curva de juros não tem reagido na mesma proporção esperada, dado a queda da Selic. Então, tem alguma coisa que está construindo um prêmio. Está um prêmio, né? E aí a gente pode discutir... Ele está aumentando esse prêmio, no caso? Esse prêmio tem aumentado recentemente, tá? Então, tá a discussão se é em função do cenário externo, Fed, essa questão fiscal, essa questão da eventual mudança do Roberto Campos Neto. Enfim, tem aquelas discussões de... Eu estou vendo o prêmio subir, e tem esses possíveis explanações. Qual que seria a explicação? Não, só para encerrar a parte fiscal, né? Eles podem, basicamente, empurrar com a barriga, né? E mudar a projeção do déficit, que está todo mundo esperando que de fato isso ocorra, né? Que em algum momento eles, na revisão bimestrais, eles vão entregar e anunciar uma nova meta, né? Ou eles podem perseguir um aumento, porque tem coisas que não foram reformadas, né, ou vamos dizer, em termos de reforma. Então, não teve a reforma do imposto corporativo, né, que seria, voltando à ideia que o Guedes meio que apresentou inicialmente, que seria cair a taxa nominal de tributação das empresas, mas tributar dividendo, né? Vocês sabem, o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Aí tem uma discussão sobre como fazer isso, né? Em tese, a reforma do Guedes era neutra em termos de arrecadação, acho que o Congresso aprovou, mas o Senado não, né? E aí morreu. Se não me engano, uma das casas aprovou, mas aí morreu. Eles mudaram as alíquotas e de fato geraram uma perda fiscal. Déficit aumentar, né? Mas é muito fácil você apresentar algum tipo de reforma onde tem algum ganho de arrecadação. E a segunda, a arrecadação da pessoa física, né? Essa ideia de aumentar as alíquotas, especialmente as alíquotas mais altas, né? E ir atrás dos, entre aspas, ricos e milionários. Então, assim, tem campos de exploração de aumento de receita que não foram totalmente explorados. Agora, se isso é politicamente viável ou não, dado que a gente está entrando em ciclo eleitoral, exato, etc., esse é um ponto, né, Evopom? Porque, veja, quando eu perguntei da questão fiscal, claramente, em primeiro lugar, uma questão que envolve o executivo, quer dizer, é uma questão de governo. Outras questões, como você levantou, quer dizer, a arrecadação, o que diz respeito à tributação de empresas ou de dividendos, isso passa pelo Congresso. E já está mais que provado que, do ponto de vista tributário, existem questões bem delicadas ali que envolvem. Então, muitas vezes o que a gente percebe de novo, é que... quer dizer, eu, por exemplo, fiquei muito surpreendido que eles conseguiram taxar fundos exclusivos e offshore. Isso foi uma coisa que o Temer tentou fazer, não conseguiu. O Bolsonaro tentou fazer, não conseguiu. Eles conseguiram. Então, eu só não... de novo, o Haddad tem tido um track record de entregar medidas de aumento de arrecadação melhor do que as pessoas esperavam e melhor que outros ministros da Fazenda. A gente pode discutir, né, por quê, etc. E tal.
Mas é bem na verdade que, de novo, ele tem tido uma boa notícia nesse Mas quesito. ainda no viés que você mencionou de um governo eleito, de esquerda, mas que entende, que considera gasto como investimento e aposta no aumento de receita. Agora, a gente não vê, então eu queria saber da sua percepção, um esforço para se cortar gasto, né? Houve... de novo, eu acho onde uma agenda meio perdida que foi prometida e estamos esperando, que talvez caia mais na alçada da ministra Tebet, é uma racionalização, né? Uma ideia de você olhar para o custo-benefício de determinadas despesas e ver vale a pena fazer assim, vale a pena fazer assado. A gente sabe que tem despesa duplicada, né? Que tenta atingir 2. Então, assim, eu acho que quando você olha, porque você tem um processo orçamentário, né? Onde determinados tipos de programas ou despesas acabam acontecendo ao longo do tempo e a gente tem mais mania de adicionar novos projetos, novos programas e não voltar e refazer ou repensar programas existentes, acho que acaba gerando muita falta de eficiência do gasto. Então eu acho que uma agenda que eles deveriam abraçar, porque acho que é uma agenda que, se bem feita, não só resolveria ou ajudaria muito na questão fiscal macro, mas seria, acho, muito bom para aumentar a produtividade do Estado brasileiro, seria exatamente entrar nesse processo de tentar jogar a qualidade do gasto e olhar para os programas de uma maneira objetiva. Quer dizer, estou gastando isso, estou tendo esse resultado. Poderia gastar de uma maneira diferente para ter um resultado menor? Eventualmente, eu acho que, sem ser eu pessoalmente especialista em muitas dessas coisas, mas eu acredito que deve ter um espaço enorme de você gastar menos, tendo o mesmo resultado, ou até gastando menos, tendo um resultado ainda maior. Talvez até melhor, né? Que essa é a ideia da produtividade, né? Produtividade é aquilo que você tem, né, além do insumo que você está colocando dentro daquela produção, né? E você pode pensar em programas, né, de gastos do governo como sendo exatamente isso. Né? Tem um insumo de dinheiro e de funcionalismo dá um resultado. Então isso é uma coisa que foi uma bandeira meio... Né, a gente sabe que quando a ministra Tebet assumiu, parte do que estava no planejamento foi para a gestão. Até a questão se foi esvaziado, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho que... Eu sei que Gustavo Guimarães, que até trabalhou comigo no Banco Central, que é o secretário executivo dela, é uma pessoa que estão trabalhando nessa agenda. Eu acho que é uma agenda que poderia ser abraçada como sendo uma maneira de endereçar... Mas ela está ainda andando muito devagar, essa agenda, né? É difícil andar. Né? Não, porque ela tem que ser abraçada pelo governo, entendeu? Não pode ser uma agenda dela, né? Muito menos do Gustavo. Né? Tem que ser o governo dizendo, não, vamos fazer essa reformulação, que você vai trazer tem que trazer todos os ministérios para dentro e ter esse processo, né, de reformulação. E o Lula isso não demanda tem essa preocupação, né? Eu não sei se eles olham muito para o gasto agregado. Todo gasto é bom. Né? Exatamente. Ele defende muito o gasto, aumentar o gasto, e criticar os bancos que estão cobrando superávit fiscal. Ele fala, teve uma declaração, inclusive, sobre isso, né? Mas eu acho que é assim, né? O grande problema do Brasil, tanto setor privado e público, é a falta de produtividade, né? Você não tem uma... Eu fico falando isso o tempo inteiro, né? Você não tem uma agenda de produtividade. A gente tem agendas de tentar aumentar investimento, né? A gente tem agendas de tentar aumentar, né? De novo, uma visão de esquerda, o nível do gasto, né? Via aumento de arrecadação, mas ninguém fala de produtividade. E a gente sabe que, de novo, tem toda uma literatura, né? Ninguém está inventando moda aqui, a gente sabe muito bem, todos os países que passaram ou não ficaram atolados, né, na chamada armadilha da renda média, como o Brasil ficou, de fato, boa parte da América Latina, né, talvez Chile seja a exceção, eles passaram, né, por um momento de crescimento acelerado e, no segundo momento, um crescimento mais baseado em produtividade. Né? Então teve aquela coisa, você traz todo mundo do campo para a cidade, você passa por um processo industrial, talvez um processo de exportação, que é muito bom para a produtividade. Esse foi o grande erro da América Latina, né, de não ter passado por um processo de exportação quando a gente teve o boom de crescimento, né, durante a ditadura, durante o milagre. A Coreia fez diferente, o Japão fez diferente, por isso que a Ásia, em geral, investiram conseguiu em produtividade, sair. Então. Não, porque eles apostaram num modelo de exportação. Já que você está concorrendo com o resto do mundo, você força a ser competitivo. Entendo.
e ter produtividade, porque senão você não consegue exportar. Sim. Quando você fecha a fronteira, como a gente fez, naquela visão cepalina, Sim. né, bom, não tem concorrência, então não tem que ser produtivo. Então você acaba vendo essas coisas que a gente sabe de Brasil, né? Só que os nossos carros. Exatamente. Só que o carro lá fora, você fala, é um absurdo, né? E até hoje é assim, né? Não, até hoje é assim. Isso Até não mudou. hoje é assim, não mudou nada. Então não mudou, né? Então essa falta de modelo. Então acho assim, né? O que eu gosto dessa agenda, né? É porque é uma tentativa de você aumentar a produtividade do gasto. E sai um pouquinho dessa discussão do tamanho do gasto, volume, como isso será eventualmente financiado. Né? Porque a gente sabe também que se a gente ficar aumentando muito a arrecadação, a gente sabe que impostos existe um limite, né? Eles têm efeito distorsivo, né? E também de incentivo. Né? Se a gente ficar aumentando muito imposto, vai ter... Acho que vários impostos poderiam ser, sejamos honestos, né? Vários impostos, a gente sabe que o Brasil é subtaxado. Então não é que todo aumento de imposto é ruim, né? Mas tem um limite para isso, senão aí fica contraprodutivo, você acaba pecando também em produtividade, acaba sendo negativo e o crescimento cai. Né? E o Brasil cresce pouco. Né? Tony, você... como ex-diretor do Banco Central, certamente você tem uma opinião a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Campos Neto e pelos integrantes do Comitê de Política Monetária. Como é que você está vendo esse trabalho que está sendo desenvolvido até aqui e qual a perspectiva que você olha para os próximos meses? Olhando para a gestão Campos Neto como um todo, eu acho que no ponto de vista do desenvolvimento do PIX, o que ele está fazendo com o Drex, enfim, né, essa agenda de modernização do mercado, ativos digitais, eu acho que foi brilhante. Eu acho que o cara, sim, surpreendeu todo mundo. Impressionante como o Pix caiu no dia a dia de todo mundo, né? É incrível. Está exportando, né? É incrível isso, né? Então, eu acho isso é muito louvável, a gestão dele. Obviamente, todos os presidentes, inclusive, né, quando eu estive lá com o Tombini, passando pelo Ilan, né, sempre teve essas agendas, né, mas ele realmente deu uma turbinada que, assim... foi excelente, né? E o Pix, obviamente, é o carro-chefe, né? O que todo mundo lembra, mas eles fizeram várias outras coisas. Tem o muita mais coisa popular, digamos assim, né? Pode ser a grande tem outras coisas. dele. O Drex também acho que vai ser uma grande mudança. Open Banking, tem várias coisas. Open Finance. Então essa agenda é muito boa, né? E ele realmente foi o melhor presidente em termos disso. Em termos da gestão da política monetária, ele pegou um período complicado, pandemia, né? Vários bancos centrais erraram a mão na pandemia, né? Eu acho que teve um excesso de estímulo, e aí teve aquele período que eles não queriam subir os juros, né? A gente teve, eu acho, uma meio desastroso tentativa de adotar forward guidance, né? É aquele problema, né? Eu acho que de vez em quando o pessoal do Banco Central, eles ficam... Eu fazia isso também, né? Você fica indo nas reuniões do BIS, no FED, do FMI, você acha que você é de primeiro mundo. Né? Você esquece que você está no Brasil, né? Na nossa bagunça. Nosso telespectador não sabe o que é forward guidance. Então forward guidance é tentativa... só para explicar rapidamente, é tentativa de você sinalizar um compromisso condicional do que você vai fazer em determinados cenários futuros no futuro próximo. Então você pode falar, olha, na próxima reunião eu provavelmente vou cair, como eles têm feito recentemente, né? Próxima reunião eu vou provavelmente cair, né? Ou eram duas reuniões até agora, né? Provavelmente nas próximas. E agora tirou o plural e agora ficou no singular. Ficou no singular. Então, nas próximas, vou cair a taxa de juros num determinado... Comunicados e nas atas. Então você usa comunicação. E, de novo, eu acho que tem seu lugar. Fizeram uma tentativa quando a Selic tinha batido 2%. Né? Eu acho, na época que eu escrevi isso, da entrevista, eu falei, o problema não é colocar o Selic em 2%. Eu falei isso na época. O problema é que isso vai impactar muito negativamente o câmbio. Baixou muito, né? Né? Então, se você quer fazer isso, tem que segurar o câmbio. E eles não fizeram isso. Eles botaram em 2 e soltaram o câmbio. O câmbio desvalorizou com 40%. Foi. Chegou perto de 6%. Foi. Né? Aí óbvio que, né, teve algumas intervenções muito pontuais que não funcionaram. E aí isso... E aí foi preciso... Aí isso com o fato que a gente acabou tendo uma reabertura da economia
muito mais rápido que o esperado, porque a gente teve vacinas muito mais rápido que o esperado. Acho que as pessoas não lembram, né? Mas o mérito da ciência. Né? Naqueles primeiros meses, você de conversava 2000, com as pessoas e falava, não, vamos ter vacina daqui 2 anos, sei lá, tinha uns números. Não, vai ter vacina no final deste ano já. A economia disparou, commodity disparou. Né? Então você teve, né, uma tormenta perfeita, né? O perfect storm de inflação. E aí teve uma demorada, né? Eles passaram por um certo rito. Não, vamos primeiro retirar o forward guidance para depois falar que vai aumentar a ajuda. Eles passaram umas 2 ou 3 reuniões meio que desmontando aquela construção, né, que foi meio desastrosa, para começar a subir juros. O Brasil acabou sendo um dos primeiros países a subir juros, mas, na verdade, deveria ter subido os juros até antes disso. Até antes? Né, com certeza. Porque já estava claro, né? A inflação em dezembro de 20, o PCA já estava disparando. Então... Foram 2 anos de descumprimento. E aí foi, né? Aí quando a coisa pegou, né? Pegou mesmo, né? Aí tinha aquela coisa, eles também, de novo, né? Comunicação, não, vamos subir a taxa de juros, mas vai ficar abaixo do neutro. Não sei se você lembra disso. Né? Agora vamos do neutro, agora acima do neutro. Então também, houve várias tentativas de comunicar, usar esses mecanismos de comunicação que acabaram sendo errôneas. E daqui para frente, como é que você vê? Bom, agora estão caindo. O que aconteceu? Acho que teve um período no ano passado onde a inflação estava vindo consistentemente abaixo das projeções. O câmbio estava muito bem comportado, abaixo de 5. Né? O ambiente em geral aqui, questões fiscais, etc., estava menos tensionado do que está hoje. Né? E lá fora também. Né? A gente pode conversar o Fed como assunto à parte, mas também não né? Parecia que o Fed também ia, né, começar a cortar juros de uma maneira mais célere. Então, naquele momento, que foi no ano passado, eu achava, olha, vocês têm uma janela de oportunidade para acelerar o nível de cortes de juros de 50% para 75%, 1%, que for o caso, sem pagar um preço. Né? Porque eu acho que política monetária, como tudo na vida, você tem que olhar para a oportunidade que está na sua frente e respeitá-la. Né? Quer dizer, então, se eu posso fazer mais, eu faço. Não posso, não faço. O que aconteceu é que essa janela fechou, porque teve várias mudanças. Né? A inflação começou a vir acima do esperado. Né? A coisa do Fed complicou. Né? O ambiente em geral ficou bem menos positivo. Está tendo uma questão global que o aumento a temática da inteligência artificial na Bolsa Americana está puxando muito investimento para a Bolsa Americana, né, que eu acho que já está num processo especulativo de bolha. Então, portanto, está saindo... Todo o ano passado entrou dinheiro na Bolsa brasileira, agora está saindo. Está saindo? Está saindo, consistentemente. Então, assim, tinha uma janela ano passado, onde eu advoguei abertamente, só olhar no Twitter, onde eu sou bastante ativo. Diz, vamos lá, vamos, né? Porque a taxa de juros está muito alta. Continua, né? Continua muito alta. Então, assim, aquela coisa, eu quero tirar um pouquinho dessa pressão monetária, de uma maneira, obviamente, responsável, mas eu quero fazer isso sem causar dano secundário. Né? Voltando ao que aconteceu de novo na pandemia, quando botaram em 2, não seguraram o câmbio. Aquilo foi um exemplo de uma gestão monetária que causou muito dano via câmbio naquele momento. Aí gerou um problema de inflação, né? Aí tiveram que correr atrás, blá blá blá, conhecemos a história. Né? Aqui tinha essa janela, não foi aproveitar, eles ficaram muito no by the book, né? Ficaram lá no 50, cada reunião, agora fechou. Infelizmente, por não ter feito isso, pode ser que, e aí esse é o debate que o mercado está tendo agora, essa decisão de ir do plural ao singular... De só mais uma reunião, né? Já sinaliza também que o ponto, não só que o ritmo de queda vai diminuir, mas também a questão de qual é o ponto final do ciclo. Sim. Né, o mercado, tinha gente trabalhando com juros de 8% alguma coisa. Já estão falando em 9, né? Já 9 alguma coisa, tem gente com 9,75, 9,5. Então, ponto final, que é muito importante, porque eles vão dar uma parada, né? Tese aí, não sei, pode cair, pode subir. Mas onde eles vão dar uma parada, parece que vai ser bem mais alto do que esperado.
Em um momento onde, né, de novo, a situação econômica é um pouco mais complicada, a economia não cresceu no segundo semestre do ano passado. Está andando de lado. Né? Está meio que andando de lado. Né? Aí tem a questão setorial, agro, etc. e tal. Mas é um problema. Né? E aí você tem aquilo, né, que a gente estava falando, que os mercados estão agora, né, embutindo prêmio. Isso. Né, especialmente na curva de juros, que é algo que é danoso à atividade econômica. Né? A gente sabe que as empresas se financiam na curva, não na Selic, em grande parte. Exato. Né? Então, se você tem juros longos indo para 11%, 12%, juro real, NTNB indo para 6%, não é exatamente um cenário, ambiente de que você gostaria de ter num processo de queda de juros. Né? Toda a ideia da queda de juros é que você está você está melhorando as condições financeiras da economia como um todo, para a atividade de fato aumentar. Como é que você enxerga, você que mora em Washington e é um observador da economia brasileira, como é que você vê essa relação, esse impacto entre a economia americana e a economia brasileira? Né? A gente, nem todo o ouvinte, né? A pessoa comum consegue enxergar essa relação, mas eu acho, qual seria o ponto que você acha que diz para a pessoa, olha, entenda agora por que tem uma relação? Bom, em geral, a gente vive num mundo onde você tem um padrão dólar, né, globalmente. Né? Então, o dólar é a moeda de curso global, ela tem caído de importância, tem todo um debate sobre por que isso está acontecendo. Mas apesar de uma certa queda na relevância do dólar internacionalmente, ainda meio que é o padrão e deve permanecer o padrão por muito tempo ainda, né? Independentemente de tudo que está acontecendo na margem dessa questão. Né? Que tem questões geopolíticas, né? Essa ideia que a gente está passando por um processo de deglobalização, então, né, onde está tendo blocos diferentes, né? Claramente tem um bloco de chinês, moedas. O Brasil até andou ali. Os Estados né? Unidos têm utilizado o dólar como uma arma geopolítica. Né? Em inglês você fala weaponize the dollar. Né? Olha só. Então, né, obviamente você viu isso claramente no caso da Rússia, Irã, etc. Então tem vários países não tão alinhados com a posição americana que já estão tentando. Os russos até tentaram sair do dólar, né? Eles não tinham tanto dólar, mas eles tinham depósitos em outras moedas no sistema bancário ocidental. Então isso não ajudou muito eles, né? Bem, não. Quando veio o problema. Então vários países olhando essa situação, então você está tendo de fato uma queda. Explica, por exemplo, uma das razões que o ouro está subindo muito de preço. Né? Então vários bancos centrais estão vendendo o dólar, comprando o ouro. Enfim. Mas você vive esse padrão. Então tudo que o Fed americano especialmente faz impacta a economia global como um todo. Né? Então impacta sobre as condições financeiras como um todo. Né? Então assim, o impacto da economia americana, ou vamos dizer, o impacto das mudanças de condições financeiras, né, transmitidas pela política monetária americana é muito maior que o tamanho da economia americana. Então, quando a gente fala de economia americana, na sua importância, não é tanto que ela exporta, importa. Ela faz isso, ela é grande, né? Ainda é a maior economia do mundo. Nominalmente, tá? Se você faz aquela paridade de compra, a China já é maior. Mas ele tem, de novo, né, o padrão dólar, como isso impacta as condições financeiras. Então, hoje, né, e esse é o contexto também onde que o Banco Central tem que atuar, né? Ele sempre está atuando. Não é por acaso que eu acho quase agora todas as reuniões do BC são coincidem com as reuniões do FED depois do FED. Exato. Então, Powell decide, o pessoal assiste lá o press conference. Né? Muito bem, o que vocês acham? Eu imagino, não sei, né? Não estou no cupom mais, mas eu imagino que eles ficam lá na salinha assistindo o Powell, né? Aí eles, o que a gente vai fazer agora? Né? E, de certa forma, acaba influenciando a decisão. Não, totalmente. É um condicionante muito, muito importante. Conta como é que é essa reunião do Copom. O que acontece? Primeiro dia... Eu sei como era na minha época, eu não sei. Como é que era? O primeiro dia, isso não mudou, né? Formalmente, você tem apresentações por departamento, você passa por todos os departamentos, na parte matinal também do segundo dia. No segundo dia também, achei que era na minha época, pelo menos. E aí, à tarde, você se reúne como comitê somente com
Hoje o André Minella, né, que estava lá na minha época, de fato foi um dos meus consultores, hoje ele é o chefe do DPEP e ele é o único não membro do cupom que está na sala porque ele apresenta as projeções, que na minha época eram guardados as 7 chaves. Então você pegava uma prévia das projeções antes da reunião e aí eles fechavam tudo, né, ou finalizavam as projeções e mostravam no segundo dia. A partir dessa apresentação, cada membro do cupom falava, fazia uma intervenção. Né, sempre começando, e aí tinha uma sequência que era política econômica, política monetária, internacional, que são vistos como as 3 cadeiras de policy, né, enquanto as outras diretorias não são de policy, né, são mais dessas funções regulatórias. Né, então, as intervenções mais importantes vinham do presidente dessas 3 cadeiras. Acredito que isso não mudou. Né? Esse modelo do Copom, ele reproduz o modelo americano de outro país ou não? É um arranjo brasileiro? Porque, por exemplo, o Supremo a gente sabe que é muito inspirado no modelo. Eu acho que tem... Não sei se... não sei se foi diretamente inspirado. Né, na medida que a gente começou a ter um sistema de metas de inflação, né, com Arminio Fraga, etc. Mas tem uma coisa similar no FED também. Também é 2 dias. 2 dias também. Eles fazem também apresentações de staff e tal. Eu não sei se o processo... Eu acho que se você olhar, o FED publica, com acho que 10 anos de atraso, eles gravam a reunião. Olha só. Eles publicam. Então você pode ler o que as pessoas estavam falando há 10 anos. Eu já li algum desses transcripts. É muito engraçado, eles fazem piada. É um pouquinho mais solto. Pelo menos na minha época era um pouco mais formal. Muito formal, né? Diretor a diretor. Tá. E como eu disse, na minha época pelo menos, aí o presidente era o último a falar. Ele tentava criar um consenso, ou expressar um certo consenso. Né? E a partir dessa votação, e eu votei várias vezes em dissenso. Na minha época. Eu queria até comentar que você. Recentemente a gente só está vendo decisões. Exato, um consenso, né? E na sua época houve muita dissidência e você era o responsável. Era o responsável. E eu queria aumentar os juros, que não me tornou muito popular com certos senadores. Não vou falar o nome deles. Um deles é deputado. O próprio Campos Neto sofre. Não, mas faz parte. Quando teve aquelas críticas do presidente ao Campos Neto, eu falava, infelizmente, não, faz parte. Eu sempre falei assim, se você quer ser uma pessoa popular, não vá ao Banco Central. Não é... Não é para isso que você está lá. Mas de qualquer maneira, aí o presidente tenta formar um consenso, aí você vai, né, o diretor de política econômica apresenta o que seria o comunicado, o modelo comunicado, aí você discute o comunicado, aí solta. Aí vai todo mundo para cá. Bom, você evidentemente mora nos Estados Unidos e aí vem periodicamente ao Brasil. Nessa sua vinda para cá, o que chamou a sua atenção? Mas eu tenho vindo bastante, então não tem uma coisa tem nada que específica. Você concorda que a inflação está muito alta, as coisas estão muito caras aqui, como todos os brasileiros estão reclamando? Eu fiquei um período... Principalmente a gasolina, né? Exato. Quer dizer, eu tenho voltado muito recentemente em função de alguns negócios que eu tenho no Brasil, mas eu fiquei um período grande sem vir para o Brasil. Aí quando eu voltei, eu tive um choque nominal de preço mesmo. Falei, caramba, você vai em qualquer restaurante, é R$300. Então teve sim, naquele período que eu voltei, que é aí quando a economia já, né, pós-pandemia, eu passei a pandemia nos Estados Unidos, em grande parte. Comecei aqui no Brasil. Não podia nem vir, né? As fronteiras estavam fechadas. Não, tinha voo, né? Você podia. Mas aí teve um momento que minha família saiu primeiro, eu saí na sequência. Aí fiquei quase 1 ano fora, sem voltar para o Brasil, alguma coisa assim. Aí quando eu voltei, eu levei meio um choque mesmo. Falei, tudo subiu muito, né? Porque já estava começando aquele processo inflacionário. Né, porque você estava falando, e até um ponto que eu gostaria de perguntar a você também, é a questão da produtividade, né? E você mencionou o exemplo dos carros, né? Quer dizer, os carros no Brasil estão longe de ser... muito caros. Né? Muito caros e estão longe de ser competitivos, né? Quer dizer, então eu queria... Mas eu não entendo, eu não sou do setor, não entendo muito bem por que teve esse aumento grande. Eu lembro que eu tinha carro no Brasil, né? Então eu sabia mais ou menos
que era preço. Aí, de novo, quando eu voltei, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, como os carros ficaram muito mais caros. A gente virou até piada, né? Quando falava, não, carro popular agora é R$70 mil. Quer dizer, popular onde, né? Quer dizer, é uma coisa completamente descolada da realidade das pessoas, né? Então isso eu não entendo muito bem. Eu queria falar de você, voltar a um ponto que você mencionou, então, essa questão da produtividade, né? Que, como você disse, ela não diz respeito apenas ao governo, mas diz também respeito às empresas. Como melhorar a produtividade no Brasil? Porque isso é um campo, não passa só apenas pela economia, isso passa muito pela educação, pela formação dos trabalhadores, né? etc. Né? Tem aquele velho mito, né? O trabalho de um alemão precisa ser feito por 5 brasileiros, né? Não, tem uma agenda de educação que obviamente é importante nisso. Mas eu acho que produtividade é um tema complexo, de novo, né? A sua capacidade de produzir mais com menos insumo, ao mesmo nível de insumo, né? E eu acho que você vê, de novo, em alguns minutos não dá para resumir muito bem, mas o que você vê é que houve muito aumento de produtividade em alguns setores meio que dentro da empresa. Então, que está sendo captado numa rentabilidade maior, né? Mas está difícil ver isso nos dados agregados. Né? Então, isso é uma coisa que merece, eu acho, uma reflexão maior. Né? Então, por exemplo, o Brasil tem sido grande recipiente, faz muitos anos, de grande volume de investimento estrangeiro direto. Sim. Né? Acho que a China número 1, a gente era número 2, alguma coisa assim, né? Lá com o México e tal. E em tese, você está vendo, então se está entrando dinheiro estrangeiro onde que eles estão investindo, eles também devem estar trazendo tecnologias e maneiras, ou vamos dizer, estratégias de gerenciamento de empresa para aumentar a rentabilidade dessas empresas. Né? Por que o cara está investindo aqui? Então ele não traz só dinheiro, ele traz conhecimento. Até isso você deveria ver um aumento de produtividade dessas empresas. Mas isso não está acontecendo. Não, você pode olhar para determinados setores e alguns lugares e você meio vê no micro, mas a gente não viu no macro. Então isso é um pouquinho misterioso para mim, pelo menos. Eu não tenho uma resposta, para falar a verdade, mas é um exemplo de uma coisa que merece isso. A segunda coisa, como eu disse, é que eu não conheço o país, né, olhando tanto historicamente, mas também geograficamente, eu não conheço o país que conseguiu ter saltos de produtividade consistentes sem ser economias muito abertas, enfatizando muito exportação. E o Brasil é muito eu importo bastante, que eu estou importando insumos de lugares que são... Né, eu sou parte de cadeias globais, onde eu estou maximizando o impacto da importação para exportar também. Né? E eu estou naquela parte do valor agregado, né? Onde eu realmente tenho valor agregado, a agregar. Estou trazendo valor, agregando, exportando. Isso é isso que faz a China, isso que faz o Vietnã. De novo, os asiáticos em geral meio... Eles entenderam isso e apostaram nisso. Não é à toa que estão com as maiores taxas de crescimento. Exatamente. A América Latina não. Né? Então, eu acho que muito, de novo, a gente tem muito do debate focado, por exemplo, né, aumentar níveis de investimento, aí fica todo esse debate eterno, não, o governo deve investir, o setor privado, etc, etc. E a gente não discute essa questão da produtividade de uma maneira holística, porque ela é multidimensional. Então, tem uma questão de educação, tem uma questão de infraestrutura, tem uma questão de regulação, de tributação. Né? E parece que o Brasil... Não é que o Brasil tem um recorde ruim de fazer reformas, né? Se você olhar... Não, é verdade. A gente está em constante reforma, na verdade. Não, mas esse processo é constante. O problema é que a gente sempre faz uma reforma 10 anos atrás. 10 anos com atraso. Com atraso de 10 anos, né? Então, assim, fizemos uma reforma da Previdência? Fizemos. Só que vários países fizeram 10 anos atrás. Reforma tributária? Estamos fazendo. Só que vários países... Quantos países já têm IVA? Né? O Canadá tem IVA desde 87. Então, assim, a gente faz, só que sempre atrás. Então, a gente sempre está atrasado em relação ao que é, vamos dizer, a fronteira de maneiras de organizar a economia, entendeu? Mundialmente, entendeu? Para você ter uma maximização de produtividade. E dada a questão demográfica brasileira e o fato que a gente tem
o fato que a gente tem, né, uma questão social também muito importante, tá? Se a gente não conseguir aumentar... O que me deixa um pouco desesperado é a ideia que a gente tem crescimento de 2%, 3% e todo mundo comemora. As pessoas vão ficar muito deprimidas com 2%, 3%. Entendeu? A gente temos que ter a ambição de fazer mais e não ficar acomodados e comemorando para um país 2%, como o Brasil, 3%. claro. Porque senão a gente vai ficar de novo nessa armadilha da renda média, que a gente meio caiu nos anos 80. Né? E tivemos breves períodos, normalmente ligados a uma conjuntura internacional favorável, como foi no primeiro mandato do Lula. Né? A gente dá aquele saltinho, voo da galinha, volta, voo da galinha, volta. E a gente não tem conseguido, como, né, país, endereçar isso de uma maneira estrutural, de tal maneira que não, o crescimento potencial não é 2%. Né? E aí vai para 3%, todo mundo comemora. Né? Que é 4%, 5%. E isso só vai vir, dada a questão demográfica, né, via produtividade. Não tem outra solução. Mas a gente não discute produtividade. É verdade. Tony, você quer a última pergunta? Rapidinho. Não, que eu tinha feito aquela pergunta lá, ele falou assim que ia responder depois sobre a questão do como o mercado vê esse prêmio de risco. Na sua avaliação, o que está pesando mais? Eu acho que tem, de novo, a conjuntura internacional deu uma piorada no sentido que, como eu disse, né, você está vendo uma revoada de capital para os Estados Unidos. Exato. Dada a força do mercado americano nesse momento. Então, se pressiona vários países. Né? De novo, num dollar standard. Né? Então, já que está todo mundo nesse padrão dólar, quando os Estados Unidos começam a, né, sugar a capital, todo mundo sofre. E você tem... Os preços caem nos outros países, né, porque o dinheiro está saindo. De novo, você pode jogar várias métricas. Né? O dinheiro que está saindo na Bolsa Brasileira talvez sendo um dos mais óbvios. Né? Então, você começa a ter esses prêmios de risco. Né? O que é prêmio de risco? Né? O preço cai, a taxa sobe, né? Mas, de novo, isso não é necessariamente algo positivo. E, obviamente, se você é um investidor que tem posição nesse ativo, provavelmente você vai, num primeiro momento, perder dinheiro em função dessa queda de preço. Então, você tem essa questão internacional, você tem essas dúvidas fiscais, que são perenes, né? E, de novo, não acho que aí as notícias têm sido tão negativas, não têm sido tão negativas como o mercado esperava. De novo, acho que o ministro Haddad tem feito um bom trabalho, eu apoio o trabalho dele. Né, eu sempre falo, né, que você tem uma eterna discussão dentro do PT entre uma ala mais populista e uma ala mais pragmática, não é de hoje. Ele hoje representa essa ala pragmática, ele tem ganhado várias batalhas, não ganha todas, mas ganha várias batalhas e basicamente tem feito um excelente trabalho. Eu acho que o Haddad tem feito um bom trabalho. Mas ainda tem todas essas dúvidas, né? Etc. E tal, né? Que quando o momento internacional piora, as pessoas ficam mais preocupadas, né? Então, aquela história, né? Quando o mundo está bem, você se preocupa menos com fatores locais, né? Quando piora lá fora, você fica mais preocupado. Então, tem essa questão, um condiciona o outro, né? Não são coisas que os investidores olham de maneira independente, né? E a terceira, eu acho que é realmente concreta, essa questão da mudança do Roberto Campos Neto, né? A saída do Roberto Neto, que será no final desse ano, e o que isso implica para a política monetária. Enfim, a gente pode discutir, acho que nós não mais temos uma incerteza, tempo, mas né, acho que isso é uma coisa que está deixando o mercado, vamos dizer, não necessariamente nervoso, mas vamos dizer, a primeira postura do mercado é colocar um prêmio para ver o que o governo fará e para ver o que o eventualmente nomeado fará. Né? Então o mercado não está dando o benefício da dúvida. Tá? Então, eu acho que, já falei isso, né? Na medida que você nomeou, muito provavelmente, né, o Galípolo, que é alguém ligado ao partido, que é alguém né, que é ligado a uma escola heterodoxa, né, e que tem uma amizade tem uma amizade muito forte com a Haddad, né, se dá muito bem com o Lula, o mercado olha para ele, né, e fala, ok, vamos agora ver o que ele vai fazer, entendeu? Então, primeiro eu me protejo, o prêmio sobe. Aí se ele chegar e fazer as coisas certas, o prêmio cai. Mas assim, até ele sentar na mesa, se for eventualmente ele, obviamente, né? Pode não ser ele, mas o que tudo indica,
pelo menos conversando com as pessoas que eu conheço em Brasília, é tudo indica que é ele. Ele é o candidato, é o mais forte. Piquete, talvez agora, mas talvez não o único, né? Mas acho que na medida que o governo quer insistir ou gostaria de levar ele, que tem essas qualidades, que o mercado fica numa posição mais defensiva, o mercado vai colocar esse prêmio. E, de novo, é o preço que o governo paga por querer ter alguém que não é 100% alinhado com a postura do mercado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Sim. Tá? E até, obviamente, é uma nomeação do presidente da República. Mas que tem um determinado perfil. Mas ele tem um efeito. Ele tem um efeito secundário. A gente pode falar que é injusto. Sim. Não tem nada a ver. Pode ter um montão de discussões normativas. Mas a verdade concreta é que a perspectiva dele ser presidente tem levado o mercado a colocar um prêmio na curva de juros e no Focus. Né, que está lá, expectativa de longo prazo, atolado em 3,5, independentemente do fato que a meta foi reconfirmada em 3. Não caiu. Né? Por que não caiu? Por causa disso. É a principal razão. Entre esses outros elementos. Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui, no podcast do Correio. Tchau. Até a próxima. Obrigado a você, obrigado a Rosana Hessel, O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.